Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e isso não é uma sessão de análise. Um podcast criado por mim junto com a Trovão Mídia. Aqui eu recebo um convidado por semana para falar sobre família. Esse tema que às vezes pode ser delicado, confuso e estranho, mas que também se transforma ao longo da vida e é o ponto de partida para olhar para o que nos faz únicos. No episódio de hoje, eu recebo a cozinheira Paola Carosella, a filha da Irma e do Roberto, a mãe da Francesca. Antes de começar a conversa, vamos para um rápido intervalo. Ler junto com uma criança muda tudo. É um momento gostoso de troca e afeto e de ampliar visões de mundo. O Clube Quindim acredita nisso e eu também. E todo mês entrega a seus assinantes livros infantis escolhidos a dedo. A curadoria é feita por especialistas em literatura infantil e infâncias, como o Inácio de Loyola Brandão, a Bianca Santana e o Daniel Munduruku. Os livros enviados pelo clube são uma ótima oportunidade de começar conversas em família, até sobre aqueles assuntos difíceis de falar, meio tabu, mas tão importantes. O Clube Quindim é um serviço de assinatura de livros que acredita que ler transforma. E transforma mesmo! Entre no site quindim.com.br para saber mais. Ou acesse o Instagram, @clubequindim. Paula, que bom te receber aqui. Obrigada. Muito legal, obrigada por você ter vindo. E eu vou começar com uma pergunta que é clássica aqui, que é: qual a sua referência de família? Talvez a que eu estou construindo seja a minha referência de família. Porque a família na que eu nasci não é muito referenciável. E eu preciso trabalhar muito para entender de onde eu venho, quais feridas essa origem familiar me trouxe, quais coisas boas também, obviamente. Mas talvez o que eu gostaria de chamar hoje de referência de família seja o trabalho que eu faço para criar uma família que seja amorosa e saudável, bastante diferente daquela onde eu nasci. Muito interessante você trazer essa questão, porque a gente parte de um ponto e a gente tem que negociar com ele. Tanto naquilo que a gente repete sem querer, aquilo que a gente para de repetir, porque a gente decide não repetir, aquilo que a gente cria. Essa negociação é tão ética, né? Porque depende de escolhas, né? Conscientes e inconscientes, né? Você quer contar um pouquinho o que é essa referência negativa aí pra você? Então, eu não sei se chamá-la de negativa. Não quis dizer no sentido do ruim, mas de uma negatividade, uma coisa que você quer que seja o contrário. Então, também aí que tá. Eu não sei ainda o quão... Sim, tem contrários, tem coisas que eu não quero repetir. E tem coisas que não vão se repetir pelo simples fato de que eu não sou a minha mãe, minha filha não sou eu. Exatamente. E enfim, somos personagens diferentes escrevendo uma história nova, né? Mas eu nasci numa família de imigrantes italianos, com muito pouca cultura, digamos, ou conhecimento, ou informação, fugindo, digamos, de uma guerra. Meus avós todos nascidos na Itália chegaram na Argentina entre 46 e 48, então bem logo depois do final da Segunda Guerra. Ambas famílias sofreram muito a guerra, tanto como soldados, como famílias que ficaram morando durante 1 ou 2 anos embaixo da terra mesmo. E imigrantes muito trabalhadores e um pouco limitados, talvez, em conceitos familiares, como ser amorosos ou como ouvir ou escutar o outro, né? Imigrantes italianos bastante brutos, talvez seja a palavra.
E a família da minha mãe teve 3 filhas, minha mãe e 2 irmãs, e a família do meu pai teve 2 filhos, meu pai e um irmão. E eu nasci nessa família em 1972 com um pai que foi logo diagnosticado com um transtorno bipolar grave, maníaco-depressivo, e numa época onde ninguém falava disso, muito menos uma família de imigrantes italianos. Uhum. Onde era quase proibido se falar disso, né? Então, durante muitos anos, o que meu avô paterno tentou fazer com meu pai foi ou reprimir e punir qualquer manifestação dessa doença, ou esconder, sempre reprimir e sempre punir, o que obviamente não tinha como dar certo. Então, quando eu tinha 2 anos, minha mãe e meu pai separaram, e meu pai começou uma série de internações em clínicas psiquiátricas, e geralmente do estado. Meu avô, por mais que tivesse recursos, ele era bastante perverso com meu pai. Eu acho que por ódio, né, um ódio, uma raiva de ver, que eu consiga, talvez neste momento, me colocar no lugar dele de por que tanto ódio, não quer dizer nem que eu entenda ou perdoe ou acolha, né, mas eu fico pensando que talvez para um homem, né, tão másculo, ver a fragilidade de um filho homem e não saber o que fazer com isso, dava um ódio tremendo. Então, eu tenho poucas lembranças do meu pai, mas algumas são a polícia entrando em casa, pegar ele quando a gente estava brincando, porque ele tinha feito alguma coisa um dia antes. Alguma coisa podia ser, por exemplo, fugir de casa e não dormir durante 3 noites, ou ter algum episódio, sei lá, passar, como eu te falei, noites sem dormir, ou ir pra balada, ou coisas assim. Não consigo saber exatamente o que era, porque eu era muito pequenininha, mas eu sei que as reações do meu avô eram interná-lo em clínicas psiquiátricas e geralmente públicas, o que era terrível na Argentina. Então, quase uma punição mesmo, como era se uma diz, punição, né? era uma punição. Então eu vi muito pouco meu pai. Ele passou quase toda a minha vida internado, saindo por períodos curtos, onde eu convivia pouco com ele e com essa família com a qual eu tinha pouco relacionamento. E eles eram muito duros e muito rígidos. Mesmo com você, como criança, assim. A família da minha mãe, que foi a que me criou, né? A minha mãe me criou e a minha avó, a mãe da minha mãe, Mimi, que ainda é viva, foram muito mais presentes na minha vida. Eu morei com a minha mãe desde os 2 anos até que ela morreu quando eu tinha 27. E a minha mãe, filha de imigrantes, primeira geração nascida na Argentina, teve sempre muita vergonha das origens dela. Eu acho que ela lutou muito por pertencer ou por fazer parte a um núcleo da sociedade, ou por ser aceita a um núcleo da sociedade. Não sei porquê, ela tentou muito isso. Tentou com muita vergonha das suas origens. Mas em relação à classe? Em relação à classe, ela, né? Ela foi, então, primeira porque a origem geração... europeia na América Latina podia ter um status, mas em relação à classe social mesmo. Não tinha nem para ela, Sim. não tinha nenhum status. E ela era filha de imigrantes e a mãe não sabia ler nem escrever direito, e o pai dirigia um caminhão de transporte de material, de construção, e ela não quis seguir o que era o destino escrito para ela pelos pais dela, que era ou ser secretária ou assistente de um executivo ou casar. Ela casou, mas separou, que já era o ó na época, Sim. E decidiu estudar direito. E se transformou numa advogada, e uma advogada muito ambiciosa e muito bem sucedida. E eu acho que quando ela começou a trabalhar e trabalhou conseguiu um emprego, e depois, logo depois, uma sociedade em um escritório de advogados, onde os outros 2 advogados eram homens, que eram de sobrenomes bem quatrocentões, eu acho que começou ali uma carreira dela de tentar se ajeitar ou pertencer a um núcleo da sociedade onde ela jamais ia pertencer. Sabe, um pouco... Você leu A Boba da Corte, da Tati Bernardi? Eu me identifiquei muito, não eu, mas identifiquei muito a minha mãe ali, sabe? Porque ela não era de origem pobre, porque não éramos de origem pobre, tivemos tudo, mas também não tínhamos nascido na Argentina e não éramos de 3 sobrenomes. Ela era Irma Polverari, e ela sempre teve muita vergonha do seu nome, teve muita vergonha de onde ela veio. Além disso, ela era uma advogada muito bem sucedida, ganhou dinheiro, construiu o seu patrimônio,
mas era muito depressiva também. E tinha muita depressão. Então eu cresci com um pai ausente e uma mãe depressiva. E uma mãe depressiva numa época onde também, por mais que fosse na Argentina, e a psicologia e os psicólogos na Argentina nascem das árvores. Sim. É muito forte não necessariamente isso quer dizer que ela tenha encontrado talvez a ajuda que precisava, ou que a medicação na época tenha sido tão boa quanto talvez seja hoje, ou que a depressão era algo do qual se falava, ou ela estava disposta a falar. Ou que esses tratamentos garantiriam algo, né? Ou que esses tratamentos garantiriam algo, ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe. Quando eu tinha 27 anos, a minha mãe suicidou-se. É difícil falar que ela se suicidou, porque ela morreu afogada na piscina de caça. E ninguém se suicida se afogando, né? Porque o se afogar é uma... Você tem uma reação, a né? reação do corpo é a de se resgatar. Mas ela tinha tomado álcool e tinha uma mistura de drogas e remédios ansiolíticos. Era um domingo de manhã muito cedo, eu me despedi, falei tchau, fui trabalhar, dei abraço, e quando voltei, eu a encontrei no fundo da piscina. E 1 ano depois, meu pai suicidou-se também. Então, esse quadro não é um quadro... eu venho de uma família com muitas dificuldades. E eu tive uma infância de muita solidão e de muita violência. Não violência física comigo, mas era violenta a situação, o abandono, o esquecimento. Não necessariamente proposital, nenhum dos dois fazia isso de propósito. Mas acho super importante marcar que a violência não é só tapa na cara e, né? Tem muitas formas de violência. Não é. A negligência é uma forma de violência. Não é, e eu tenho 52 anos e eu tô descobrindo isso agora. E olha que eu devo ter mais de 38 anos de terapia nas minhas costas, assim. Minhas costas não, no meu colinho. Isso foi, inclusive, a sessão de ontem, onde eu falei como é difícil para mim admitir que foi violento, porque de alguma maneira eu fui criada para ser resistente, para aguentar a porrada. Então, falar que eu tive uma criação violenta seria como um mimimi. Ou talvez, cara, tem coisas tão piores as que aconteceram com você, mas que existam coisas piores das que aconteceram comigo não quer dizer que não tenha sido ruim. Mas é impressionante o tempo que eu demorei para colocar esse título, para rotular dessa maneira. Eu tive uma infância muito violenta, não com violências físicas, mas com esquecimento, abandono, com ter que cuidar de pais doentes, com acompanhar várias tentativas de suicídio da minha mãe quando eu era pequena, com ver meu pai em um leito de um hospital psiquiátrico público, nas situações mais horríveis que você possa imaginar. Enfim, tudo isso. Mas eu sobrevivi, né? E eu aprendi a me virar com muita facilidade. E não estou falando isso como um elogio a mim ou como uma virtude. É uma das consequências dessa infância que eu tive, ou dessa criação, adolescência, juventude que eu tive, foi se vira. É uma das coisas que você fez com isso, né? Porque você poderia ter feito outra coisa, não? Poderia ter feito N outras coisas, mas outras coisas. Foi essa que eu fiz. Sim. Foi me virar, entender, talvez não necessariamente que eu estava sozinha, mas eu me vi sozinha e aprendi a me resolver sozinha. O que tem seu lado bom e pode, né, ao longo dos anos também se manifestar de formas como, por exemplo, você não saber que existem outros com quem você pode contar. Ou que quando você, ou talvez eu esteja adiantando muitos anos, né, na história, mas que quando você cria e forma uma nova família, que você pode contar com as pessoas em volta, que você não precisa carregar o peso inteiro das coisas, né? Ou quando você tem uma sociedade, ou quando você está trabalhando, enfim. Eu aprendi muito a me virar. E eu sou muito boa para isso, eu sou muito rápida e muito pragmática. Então, muitas vezes isso pode ser uma virtude. Em outras eu vejo isso como, será que poderia dar uma desacelerada? Poderia olhar em volta? Poderia pedir ajuda? Poderia falar, não consigo
Eu acho que uma das coisas que aconteceram comigo foi essa, tipo, não reclama, essa é a vida que você tem, se vira. Então aí, por isso talvez demorei tanto para reconhecer que sim, que eu tive uma criação muito violenta. É interessante essa questão geracional, né? Porque os não ditos de uma geração explodem na outra, né? Quer dizer, são duas famílias vindas da guerra, quer dizer que isso é o extremo da violência, né? A barbárie total. E os perdedores da guerra, né? Vai saber o que se passou ali, né? Mas na impossibilidade de transmitir isso, de nomear, como você diz, isso é violento, isso foi a barbárie, transmite para outra geração a pura violência, né? É a outra geração que vai ter que dar nome, ou se não repetir, né? O que você diz é que você foi lá e deu nome para aquilo que é teu, mas que também diz respeito à herança familiar, né? Que trabalheira. Mimi. Mimi é minha avó, a mãe da minha mãe. Ela é viva ainda. Ela é viva? Qual a participação dela nessa história? Você disse que você ficou muito mais com ela. Ela me ensinou a cozinhar. Ela cuidava de mim nos finais de semana, quando a minha mãe estudava direito, porque ela foi para a faculdade quando eu era criança ainda. Então, eu entreguei o título de advogada para minha mãe com 13 anos, a idade que a minha filha tem hoje. E a partir dos 13 até os 27, que era a idade que eu tinha quando ela morreu, foi a carreira dela quando eu tinha 13, 14, ela terminou a faculdade. E entre os 13, 14, 25, 26 foi o auge da carreira dela, né? Quando ela foi construindo patrimônio e tudo mais. E em todo esse tempo, quando a minha mãe estudava, fazia faculdade, eu trabalhava, quem cuidava de mim era a minha avó Mimi e Cláudia, que é a minha tia, que era a filha menor. E quando, sei lá, eu tinha 5, ela tinha 12. Então, e quando eu tinha 12, ela tinha 20 e poucos. Então, eu me dava bem com ela. Mas também muito carentes em todo sentido, né? Não financeiramente, mas carentes em... Eu não crescia numa família amorosa, não crescia numa família que... Tinha algumas expressões de amor dentro das possibilidades dessa família. Talvez pôr a mesa todos os dias, cozinhar bem todos os dias, me ensinar a colher coisas da horta, brincar 5 minutos comigo, ou assistirmos TV enquanto eu segurava um novelo para ela fazer tricô, ou ela me ensinar a fazer tricô, são gestos de carinho. Eram poucos gestos de carinho, mas eram gestos de carinho. Eu os reconheço como tais, dentro das possibilidades dessa família, né? Que não tinha muita parte verbal. Não, era tudo muito limitado. Quando eu fui crescendo, e as poucas vezes onde a minha família não brigava, porque quando sentava à mesa, todo mundo brigava com todo mundo, mas talvez antes de brigar tinha momentos muito divertidos, tipo filme, assim, sabe? Todo mundo em volta da mesa, uma mesa muito farta, muita comida italiana feita pela minha avó, com o coelho que ela tinha matado, a galinha que ela tinha matado, porque tínhamos um quintal muito grande, onde tinha todos esses bichos. Na Itália, eles eram agricultores. E eles moravam na terra de uma família de judeus que, durante a Segunda Guerra, os judeus deixaram o espaço e foram morar em uma casinha dentro do mesmo sítio, mas mais escondida. E os meus bisavós e a minha avó eram os encarregados de cozinhar e levarem sempre comida para eles, porque eles estavam escondidos. Mas a terra não era deles. Eles eram agricultores sem terra. Quando chegaram na Argentina e conseguiram, depois de um tempo, comprar a caça que era deles, o quintal tinha de tudo, que era o que eles sabiam fazer. Então tinha coelho, galinha, pato, figo, tomate. E então esses momentos da mesa farta, com as minhas 3 tias, meu avô Lino, a minha avó Mimi, tinha momentos que eram divertidíssimos. A gente dava muita risada. Mas era tudo muito... Eu fui muito acostumada, até a morte dos meus pais, ao trágico iminente. Sempre aí ia acontecer um drama. Se estávamos todos dando risada, de repente alguém brigava muito feio com alguém. Ou se estava tudo certo antes da noite de Natal, o Natal em família era cancelado porque a minha mãe se trancava no quarto. Ou se estava tudo certo para o meu pai me buscar para ir para o Itaú Park, que era como se fosse o parque de diversões, assim.
o Hopi Hari, ou esses da vida, ele não aparecia nunca e depois não aparecia por 7, 8 meses. Então, eu fui sempre acostumada ao trágico iminente, o que foi confirmado com a morte deles dois, né? Que foi tragédia iminente, assim, porque não são mortes anunciadas, ou de alguma maneira assim, mas não é alguém que está doente, ou que tem uma doença terminal, ou que, né? Suicídio é uma morte muito... Violenta. Extremamente violenta. Com todos que estão à volta, né? Então, isso também é uma ferida muito profunda, sabe? Será que alguma grande merda vai acontecer logo mais? Sem saber que você fica pensando nisso, você fica muito assustado. Mesmo depois do falecimento deles, mesmo quando, depois disso, depois deles morrerem, começa, para mim, uma outra vida, eu acho, né? Que é a de você viver sem essas figuras que, se bem são ou deveriam ser protetores e muito importantes, né, para uma pessoa, pai, mãe, família, também não tê-las quando o impacto é esse, ajuda a uma certa libertação. Sim. Então, a ausência deles, a terapia, mudança de país, a mudança de país que não foi consciente, né? Não foi algo que eu procurei fazer com esse fim, né? Eu estava morando em Nova York porque eu estava morando com um namorado. Logo depois que a minha mãe faleceu, ele foi fazer um MBA na New York University e eu fui junto. E ali eu fui convidada para vir para São Paulo. E aí eu vim, mas em nenhum momento eu tinha intenção de eu passar 25 anos morando no Brasil. Eu vim e eu acho que sem querer e sem entender também a distância de, não somente a distância deles, né, não ter os meus pais por perto, mas também a distância da história, do lugar conhecido, da rua que você conhece, da casa, do endereço, dos familiares, dos que te olham, né, do entorno. Isso também ajuda, ou me ajudou a eu começar a desenhar sem querer, não sabia que eu estava fazendo isso, mas uma vida diferente, né? Que eu acho que a gente sempre faz, né? A gente sempre vai desenhando uma vida diferente. Interessante isso que você traz, porque o Winnicott vai dizer, bom, algumas famílias, o melhor diagnóstico é você se afastar delas. E às vezes o afastamento é totalmente ilusório, né? Você se afasta, mas não se afasta de forma nenhuma. O que você vai dizendo é que essa distância te permitiu criar uma coisa inédita, né? Se reinventar de algum lugar. É Freud que fala que temos que matar os pais. E obviamente ele não fala que a gente tem que matá-los, né? Mas que sim, de alguma maneira, se afastar, mesmo com eles em vida e mesmo com eles perfeitamente saudáveis, né? Sim. Quando a minha mãe morreu, obviamente eu me senti profundamente triste. Profundamente triste. A dor é... Bom, todo mundo que perdeu uma mãe sabe, imagino, ou sente uma dor parecida. Mas eu senti também, em algum momento, um certo alívio, porque era muito doloroso, ou dolorido, não sei como se fala em português. Era muita dor, era muito, muito difícil lidar com isso. E era muito triste lidar. Era um constante ficar carente dessa pontada, né? De você querer e não ter, de você pedir e que não viesse. E não tem uma responsabilidade ou uma culpa nisso. Realmente ela não podia. Como muitos não podem. Então, sim, eu fui criando algo novo, me afastando disso, mas a gente nunca se afasta. Você se afasta. A terapia, que para mim é extremamente importante, muito, muito importante, eu acho que ela permite que a gente mergulhe e encontre, talvez na hora certa, aquilo do qual não se afastou e saiba o que fazer com isso. Dentre outras coisas que a terapia faz, né? Então, eu perdi meus pais há mais de 25 anos. 25 anos é muito tempo. Ainda hoje, eu mergulho e eu encontro coisas que eu não fazia a mínima ideia que eu sentia. Ou eu tenho reações que me desagradam de mim mesma, ou que eu não entendo por que fui tão agressiva numa resposta ao meu marido, ou impaciente com alguma coisa que ele me contou sobre os pais dele, e eu preciso ir até a minha sessão de terapia para mergulhar muito, para falar, nossa, que incrível, é verdade, claro, eu não estou vivendo aos meus 50 e poucos, ver meus pais doentes, ou acompanhar as doenças deles, ou uma série de coisas que a maioria dos meus amigos estão vivendo agora, com a minha idade, com a idade, né? Ver os teus pais idosos passando por uma situação normal.
padrão, né? De você... Não vivi isso. Então, claro, minha reação sei lá, quando meu marido me conta uma coisa, eu me surpreendi com a reação que eu tive. E aí eu preciso voltar para a terapia, voltar a mergulhar e catar de lá dentro e falar, tá vendo? Claro, tem isso e tem isso, aquilo. Por isso que eu acho a terapia tão maravilhosa também. Não necessariamente porque a gente aprende a se dar melhor com a gente, com o entorno, mas porque deixa a vida muito mais rica. E você traz a questão diante de um suicídio, assumindo que existe na morte, além da perda, um alívio nessa condição. E os pais velhinhos também podem trazer esse alívio, ou pais doentes de várias formas, né? Isso é tão importante para a elaboração do luto, que o luto é permanente, né? Ele sempre vai encontrar novas formas de se dizer. Mas assumir que a gente, em algum lugar, também se sente aliviado de separar finalmente do objeto, mesmo muito amado, é um trabalho analítico fundamental para fazer o luto, né? Para não ficar arrastando corrente, como eu digo, assim, para não ficar aquela coisa fantasmagórica, né? Sim. Porque todo trabalho com os pais é de separação, nunca total, a gente tem sempre um eixo de alienação importante, né? Mas as formas como a gente pode separar podem ser mais sofridas ou menos sofridas, né? Mais incapacitantes, mais limitadoras ou menos limitadoras. Agora, é muito interessante porque esse mergulho da análise, né, que o Lacan vai pensar no fim da análise, quando ele pensa no fim da análise, ele está dizendo, bom, não quer dizer que o que acaba, né? Esse processo de analisar, de falar, nossa, por que eu fiz isso? Que outro em mim é esse que vem e dá essa carteirada, ou fica bravo, ou onde xinga? Saiu? De onde saiu? E assumir que é você, e tentar se haver com isso, e tentar negociar alguma coisa com isso, tentar saber disso, né? No mínimo reconhecer, eticamente reconhecer, né? Esse é um processo perene. Se a gente vai continuar frequentando o dispositivo analítico nesse formato, como ele se configura com a transferência, enfim, isso haver. Mas esse é o que eu entendo quando você fala assim, é tão interessante, né? Esse interesse é um interesse pelo inconsciente, né? É um interesse pela história, pela memória, pelas produções. E porque também a vida melhora. Ah, sim. Então é muito... Quando você vê o resultado, eu vi tantas transformações que seria absurdo não utilizar esse recurso. A vida melhora. Os relacionamentos melhoram, você melhora. Eu não gosto da palavra melhora, parece uma coisa meio de coaching, né? A tua melhor versão. Mas eu dando uns pulos assim e passando para uma das, talvez das maiores transformações, se não a maior transformação da minha vida, foi ser mãe. O que me deu muito medo no início, porque primeiro eu estava absurdamente sozinha nesse país. Então a gente vai entrar na nossa segunda pergunta. Ah, vamos, vai. Estava na Desculpa, primeira. perdão, ótimo. Vai. Mas exatamente, qual que é a sua referência de família agora? Né? Que é isso que você construiu com a Francesca, né? Sim. E com o pai da Francesca, eu não sei. Que histórias são essas? A gente já volta para esse mergulho com a Paola depois do intervalo. Então, a minha família de pertinho, hoje é a Fran, minha filha, é Manuel, meu marido, e Bautista, que é meu primo, filho da Ana, irmã da minha mãe, que também tem seus assuntos bastante sérios, ela é viva, ela está na Argentina. E Bauti, que tem 30 anos agora, veio com 23 para São Paulo. Também meio que não aguentando mais as loucuras da família dele, que obviamente, né, também filhos da mesma mãe e vivendo um pouco a mesma história. Também muita depressão e um pouco de loucura, vamos chamar de loucura, todos temos, né? Mas aquela loucura um pouco mais insuportável, mais dolorida. Destrutiva, né? Destrutiva. E ele veio para... Ele gostava de trabalhar em restaurantes e ele veio para fazer um estágio comigo de 3 meses e está aqui há 7, 8 anos. E hoje ele está mudando, porque eu vendi a minha casa e até hoje ele morou com a gente. Então, a minha família de pertinho é Fran, Manuel e Bauti. Bauti hoje está indo morar sozinho, então meu filho mais velho está indo embora de casa.
E teve várias figuras, teve vários namorados maridos, né? Com o pai da Fran eu me separei quando ela tinha 2 anos. Depois eu casei de novo com Jason, um irlandês com quem fiquei casada por 7 anos. E agora eu tô com o Manuel há 3. E sempre teve, né? Eu acho que com o pai da Fran, com Jason, um desejo de construção de família, né? Que, enfim, não deu certo. E agora, por enquanto, tá dando. E a minha referência de família... E eu falo família de pertinho porque depois tem a família a mais crescida, digamos, né? Que são as pessoas que eu escolhi como família aqui em São Paulo e pelas quais eu também fui escolhida. Então tem a Ana, que é uma amiga minha que tem a idade que a minha mãe teria e que é a avó da Fran. E ela tem 2 netos que são primos da Fran. E tem a Gabi, que é a minha irmã, melhor amiga, mulher do Pedro. Então tem a tia Gabi e o tio Pedro e os filhos da tia Gabi e do tio Pedro, que também são primos da Fran. E tem 3 mulheres muito importantes que me ajudaram a criar a Fran, que são pessoas com as quais eu trabalho, mas que sem elas eu não teria conseguido de forma alguma hoje te dizer que na minha casa eu e a minha filha temos um relacionamento de amor e muito carinhoso e muito delicioso, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu tinha com a minha mãe. E eu acho que é importante marcar que eu recebi muita ajuda de mulheres e de pessoas que trabalharam comigo, né, funcionárias, chama como você quiser, porque existe um recorte social aqui. As mulheres estão muito sozinhas para cuidar dos seus filhos, né? Com famílias que se ausentam, com pais que são muito ausentes. E a saúde mental demanda ter tempo, ter recursos e se dedicar a isso, né? E infelizmente aqui tem um recorte social para quem tem a possibilidade de buscar ajuda e apoio, né? E eu busquei muita. Quando a Fran era pequenininha e eu comecei a não entender que é isso, como assim, o que é isso de ser mãe, quem é essa pessoa, quem sou eu, que referências eu tenho. Sim. Que referências eu tenho? Jesus, nenhuma, horror. Teve muitas pessoas as quais teve as terapeutas da minha filha, teve as terapias que eu fiz, teve outras terapias que eu procurei, teve muita ajuda, muita leitura, muita desconstrução e muito não ouvir também. Alguns homens que ficam marcando ou que ficam tentando que se repeta, que fique se repetindo uma coisa meio patriarcal, onde os filhos são da mãe. Bom, isso no teu livro tá muito bem explicado, né? Os filhos são da mãe, ou não tem só uma mãe, né? Mas é nessa frase dos filhos são da mãe, tem uma corrente. Eles te prendem aos filhos, não necessariamente para que você os eduque, mas sim para te deixar quietinha nesse canto e para obedecer de alguma maneira, né? Eu tive que abrir mão, me desprender, descolar de muita coisa para encontrar uma maternidade que funcione, amorosa, respeituosa e saudável com a Fran. E hoje a Fran é a pessoa preferida da minha vida, assim. Ela tá com quanto agora? 13. 13. Me divirto horrores com a minha filha. Obviamente, às vezes é insuportável, porque é normal que assim seja. Também, muitas vezes, não sei o que fazer, mas eu tenho muitas mais ferramentas. Muitas mais. As duas temos mais ferramentas. E é nisso, Bauti, meu primo, filho adotivo, irmão da Fran, mais ou menos, foi uma figura importantíssima também, porque sem ele, sem a Sil, sem a Leide, sem a Bebel, sem as mulheres que ao longo dos 13 anos da Fran foram me ajudando a criá-la e preencheram os horários quando eu não estava, e a levaram ou buscaram da escola quando eu estava trabalhando, ou cuidaram dela quando ela tinha febre e eu tinha que trabalhar ou gravar ou o que for. Quando o Bauti foi entrando, eu acho que o desejo do Bauti de também ter uma família saudável e amorosa ajudou muito a que a gente fosse se reinventando e redesenhando. Então, eu acho que tem isso, tem esse desejo de que a família... Tem um trabalho, na verdade. Tem uma vontade, tem um desejo e tem um trabalho. Trabalhar para criar um ambiente familiar saudável. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Que momento que você percebeu que aquele modelo da tua família não servia para você? Porque, claro, que você poderia ter repetido... Eu
acho que eu sempre soube que Você não sempre servia Sim. como modelo, mas eu acho que a minha intenção nunca foi, então vou recorrer a esse modelo porque ele funciona legal, porque eu sabia que não funcionava. Mas eu não sei se somos conscientes o tempo todo do que estamos fazendo. E quando nasce uma filha e nasce uma mãe, com pouquíssimas referências, eu acho que mulher tem um DNA muito patriarcal. A gente precisa meio que raspar a pele para arrancar ele, sabe? Porque ele vem. E eu acho que sobretudo na maternidade, porque com a maternidade nasce uma culpa gigantesca. Tô fazendo certo, tô fazendo errado, é culpa minha, e agora o que eu faço? E não consigo. E as mais que se sentem culpadas são vítimas muito fáceis para serem pegas por homens que se aproveitam disso de alguma maneira, né? Para explorar uma certa dominação nessa culpa, né? Olha como você está fazendo errado, olha como você não sabe o que você está fazendo. E como esse nosso chip, né, patriarcal, tá tão vivo, eu acho que é um trabalho diário de uma consciência de desconstrução disso muito poderoso, que a gente precisa fazer conscientemente. Eu me pego muitas vezes sendo pega por esse chip, por essa figura. Então, os primeiros anos, eu não sei se eu sentia que eu tinha o direito de buscar uma maternidade. Não sei se eu sabia que eu podia buscar uma maternidade. Foi quando veio muita dor que eu entendi que esse caminho não era. E a dor veio quando os filhos começam a ficar difíceis, entre aspas. Mas, na verdade, hoje eu entendo que não era a Fran que estava difícil, né? A Fran era só difícil no sentido de, enfim, chiliques de criança, ou dificuldades de se entender, e a convivência estava ficando truncada e difícil, e meio que era a mesma coisa pela qual eu tinha passado, né? E aí eu falei, não. Não é possível que não exista uma outra maneira de se relacionar com os filhos. Não é possível que não exista outra maneira para mim de me relacionar com um marido ou com uma figura paterna para ela, né? Ou, enfim. E eu acho que foi ali uns 6 ou 7 anos atrás, quando a Fran tinha 5, 6 por aí, que eu comecei um trabalho muito focado em construir uma família onde não existisse o grito, bater a porta, a violência de nenhum tipo. A violência de nenhum tipo. Não, sabe, bater uma porta. Tô brava, paf! Não podia fazer parte. Eu não queria que fizesse parte. Só que, por muito tempo, isso foi a minha realidade. Então, para eu desconstruir tudo isso, foi um caminho de eu precisar olhar para muitas outras possibilidades, de abrir muitos outros caminhos, de entender muitas outras maternidades e de, basicamente, falar não ao modelo de maternidade imposto de fora por outros. Porque também as famílias, eu venho de uma família de origem italiana também, né, Iaconelli, tem uma brutalidade meio cultural, né? As pessoas têm uma licenciosidade para gritar, para ser bruto, que às vezes a gente até estranha, né? Mas que quando você está dentro dessa família, meio que você naturaliza, né? Aí quando você junta uma camada de violência explícita, não só de léxico familiar, mas de uma violência explícita, difícil distinguir. Aí eu entendo esse tolerância zero. Talvez em outra família fosse até possível um batidinha de porta, mas tem uma hipersensibilidade àquilo que não fica muito claro, né? Essa licenciosidade é terrível. Só vou fazer um parênteses. Às vezes bate porta em casa, tá? Sim, eu tenho uma filha de 13 anos, a porta acontece. Não tô falando de que somos impecáveis. Mas eu acho que tem batidas e batidas. Tem batidas de porta e batidas de porta. Eu acho que você tá falando uma coisa importante. Assim, não tem família sem violência, não tem família sem agressividade, não tem família sem amor, senão nem poderiam estar juntos. Enfim, não tem como não ter esses elementos. Mas a gente discriminar a forma como expressar esses afetos, a forma como faz muita diferença. Então, esses acordos tácitos, nessa família não cabe certo tom de voz. E a gente vai treinar pra gente voltar, né? Pra gente, volta.
Eu acho que isso é super importante. A Sim. licenciosidade, ela vai escalonando, né? Cabe bater a porta, mas também cabe abri-la depois, olhar no olho e falar, eu errei, eu perdi a paciência, eu não sei o que aconteceu comigo, podemos conversar? Sim. E cabe falar, não quis te ferir, mas isso que eu fiz vem de uma ferida muito antiga minha, me desculpa, vamos conversar? Sabendo que o outro não vai usar isso no momento de fraqueza pra jogar na sua cara. Exato, porque confiança, né? já passei por isso. Sim. Exato, e eu acho que quando eu falo de uma família saudável, eu tô falando disso, né? De construir um relacionamento saudável, que é de ser preciso isso, errei aqui, olha gente, atenção, tô muito frágil esses dias, ou galera, a gente vai mudar e não vai ser fácil, vamos precisar estar atentos, então estar atento ao outro, estar atento à família, é algo que eu não aprendi, porque ninguém esteve atento a mim. Quando eu era criança, eu passava o dia inteiro sozinha quando voltava da escola. Não tinha um adulto em volta. Minha mãe tinha 2 empregos para pagar a faculdade à noite. Tinha um emprego de manhã, outro à tarde, saía às 7 da tarde do emprego, fazia faculdade até às 22h30, chegava às 11, 11 e pouco em casa. Até, eu acho que os 10, 11, tinha uma pessoa que dormia no meu quarto, porque a gente não tinha dinheiro e morávamos em um AP de 2 quartos. Logo depois, não teve mais ninguém. Então, ninguém prestou atenção em mim. Por isso também, talvez, essa coisa de eu aprendi a me virar. Não tinha outro jeito. Ou seja, poderia ter tido outros, mas para mim foi aprender a me virar. Então, ter uma família e você entender que essa família é muito importante, que precisa do teu tempo, que precisa do teu cuidado, que precisa do teu olhar, isso eu tive que descobrir sozinha. Não me ensinaram, por mais que talvez para quem esteja ouvindo agora pareça muito óbvio. Nossa, é óbvio, você tem família, você tem que cuidar dela. Não sei até que ponto é tão óbvio. Não é nada óbvio. Não é nada óbvio, porque tudo você aprende ali naquele núcleo, é nomeado como tal, família é isso, é assim que funciona, e você sai falando aquela língua, você aprendeu a falar aquela língua, você aprendeu o espanhol, então você vai sair falando aquilo, aí você chega num outro território e fala assim, não, mas não é, aquela língua não funciona aqui, não é isso, tem uma coisa errada nisso daqui. Então a gente aprende como a gente aprende uma linguagem, e sai falando, aí você encontra uma outra pessoa que fala assim, não, isso que você fala é muito duro, não é legal. E aí você começa a rever que existem outros modos, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, Paula, porque muitas apostam de que na nossa descendência a gente vai fazer melhor do que a gente recebeu, ela esbarra muitas vezes no fato de que se você se virou muito criança, quando você tem uma criança que não se vira, porque criança não tem que se virar, criança tem que depender e poder depender e poder ir se separando no tempo dela, ou você acolhe isso, mas isso também não é sem ressentimento, né? Porque você cuidar de uma criança, sendo que você não foi cuidada, você tem que negociar um tanto isso, né? Você fala assim, puxa, você não se vira sozinha? Putz, não é pra se virar sozinha. Eu me virei sozinha, mas não era pra eu ter me virado sozinha. Você faz um filminho que vai voltando ao contrário, assim, que o teu filho tenha direito de ser criança. Sim. É um trabalho gigante. Você viveu isso de algum jeito? Terapia. Sim. Todas as semanas. Pra você ter alguém que te fale, espera um pouquinho ali, porque talvez... Dá uma olhada se talvez você não tá fazendo algo que não seja tão bom pra Frane nesse momento, ou vice-versa. Enfim, ou talvez você tá cuidando muito, ou deixa um pouco ela sozinha. Eu diria que no meu caso, eu prefiro errar pro lado do amor. Porque eu acho que pro lado do amor não se erra. Mesmo errando. Ou seja... Meno male. A vítima do erro que vem do amor, eu acho que tem mais ferramentas para se virar do que a depositária de uma mãe violenta ou muito autoritária e que não permite que o quarto esteja desarrumado, você bateu a porta, então o quarto está desarrumado, então agora você vai ficar 2 semanas sem PlayStation, sei lá. Primeiro, eu particularmente não acredito nesse tipo de castigos. Nunca os entendi que tem a ver a porta com a PlayStation, mas tudo bem. Digo até que ponto ela vai aprender que não era para bater a porta. Né? Prefiro conversar, mas enfim, cada um tem seus jeitos. Mas voltando a isso, eu vejo a Fran já com 13, logo mais, 14 anos. Eu consigo ver nela que tem tudo que ela precisa para se virar, mesmo ela não estando se virando agora. Ela não acorda de manhã e faz o lanche para levar para a escola. Eu faço o lanche para levar para a escola.
Mas ela sabe tranquilamente fazer o lanche. E eu escolho fazer o lanche para ela, porque quando ela era pequenininha, eu não tinha uma situação financeira como a que eu tenho hoje, que me permite escolher meus horários. Eu trabalhava pra caramba, como a maioria das mães fazem. E eu estive muito ausente. É uma demonstração de amor. Eu gosto de fazer o lanche dela, e eu coloco bilhetinhos no Tupperware, no sanduíche, e às vezes o Balto abre, coloca dentro da lancheira uma berinjela crua de brincadeira também pra ela, sabe? É uma forma de amor. Talvez, se eu olhasse pra maternidade com um olhar mais crítico, eu, pra mim mesma, com um olhar muito mais crítico, eu poderia falar, eu acho que você poderia começar a cobrar mais algumas coisas. E aos poucos eu vou fazendo. Aos poucos eu vou cobrando algumas coisas. Mas eu priorizo a intimidade que nós temos, a confiança que ela tem em mim, o quanto ela corre pra mim quando precisa contar algo e não corre de mim quando algo dá errado. Isso pra mim, hoje é muito mais importante do que o quarto arrumado. Porque eu sei o quanto essa intimidade que nós temos e essa confiança mútua vai ser muito mais importante, e é muito mais importante do que se ela faz ou não faz a cama. Quando ela escolhe morar sozinha, ou ela tenha que morar sozinha, ela vai fazer a cama. Vai fazer. A casa dela vai ficar ótima. A gente fica... E a cozinha vai ficar impecável, a geladeira cheia. Aconteceu comigo. Eu era horrorosa. Minhas filhas, meu totalmente. quarto era um horror. Um horror. Quando eu tinha 19 anos, a minha mãe me deu de presente, com muito esforço, uma viagem para Paris. Quando eu decidi estudar cozinheira, me deu uma viagem para Paris para eu fazer estágio em 3 restaurantes. E ela veio me visitar. E ela falou, que é isso? Como assim o apartamento está impecável, a cozinha está arrumada, o paninho está dobrado, passado lá do fogão que está limpo, o banheiro está cheiroso. Quem é essa pessoa? Eu falei, eu. E há 3 meses atrás, o quarto era uma zona. As filhas a mesma coisa. E é de vocês se fizer bagunça na casa delas. Tem uma coisa muito, acho que é importante a gente marcar aqui que você traz, que quando tem essa ruptura, né, da violência transgeracional, que a gente está supondo aqui na tua história, né, muito frequentemente se ouve na clínica, eu também tenho uma experiência particular, enfim, que quando nasce o filho, o ódio ao filho se perpetua. Por quê? Porque você olha pro teu filho e fala assim, eu não tive isso, também não vou dar. A criança que eu fui não podia pedir, então você também não pode pedir porque eu fico ouvindo o meu desamparo, né? Então a pessoa, ela repete a questão da violência, ela repete o desamparo, ela não consegue lidar com o desamparo da criança quando ela foi muito desamparada e não teve nenhum corte de reflexão. Então o choro da criança dá muito ódio. Desesperador, é desesperador. E você vai reproduzindo esse lugar, né? Então, acolher um filho nessa circunstância é acolher, por mais brega que possa parecer, piegas, é acolher a criança que você foi, né? Mas não tem nada de... Essa possibilidade de acolher... Não tem nada de piegas. Não, mas a brincadeira aqui é um pouco com aqueles coachings de assumir a criança interior. Mas, na verdade... Falado desse jeito parece até uma música, né? Mas eu de novo, eu sou um bicho muito terapeutizado. Então, sempre foi, olha, Paula, você não é a tua mãe e Fran não é você. Você não é a tua mãe e Fran não é você. Você não é Irma e Fran não é você pequenininha. Fran é você, Paola. E isso foi tão falado e foi necessário que isso fosse tão... Se levasse um plano de consciência ao ponto de ter que repetir isso constantemente. A Fran não é você pequenininha. Então, por exemplo, tinha vezes que eu sentia dor da Fran. E não cabia. Sim. Nessa situação, a dor não cabia, porque ela não era eu. Muitas vezes eu repeti coisas que a minha mãe fazia. E foi muito necessário essa quase um mantra. Você não é Irma, Fran não é Paola, e vocês não estão em 1970 na Argentina. É outra história. Tem um outro gancho da transmissão da violência familiar, que é... Eu tô fazendo isso pro teu bem, porque se eu for dura com você, você vai ser forte como você precisa ser, porque a vida é uma merda, tá garantido, só vai dar merda mesmo, que é uma desesperança tão grande que você espera que a criança seja forte. E aí no fim, acaba paradoxalmente sendo até um lugar meio amoroso. Olha, eu preciso fazer isso pra você ficar forte pra sobreviver. Sim, né? Eu não acredito nisso. Sim, mas algumas pessoas acreditam. Trazem isso em análise e reproduzem essa violência desse lugar, né? Eu não posso dar
na moleza, Sim. que é pro seu bem, Sim. né? Nada de cafezinho da manhã, nada de cama arrumada. Sim, mas não. Eu acho que tá tão demonstrado Uhum. que não serve. Primeiro, eu tenho algumas coisas com isso. Primeiro, a gente vai experimentar a dureza de muitas maneiras. Não é Ninguém necessário precisa que criar. os nossos pais criem a Uhum. situação de dureza. Não é necessário que, se o filho tem medo de dormir sozinho no quarto, o pai te tranque dentro do quarto para você sofrer mesmo, mas fica tranquila, sofre que eu tô no quarto do lado, mas sofre mesmo. Não precisa ter medo, eu tô aqui do lado, mas Sim. sofre. Uhum. Porque você vai sofrer tanto Chore na vida chora a noite inteira pra aprender a dormir, pra aprender né? a dormir, Uhum. entendeu? Cara, minha filha vai pra escola, vai pra festas, tem amigas, tem amigos e tá sofrendo a vida. Uhum. Na hora que o filho descola e começa a ter uma vida própria, eles sofrem. A gente não precisa estar lá pra Promover isso. ou criar um sofrimento. Uhum. Eu acho que muito pelo contrário, a gente precisa estar lá pra, de novo, pra falar o que eu acabei de falar, pra que o filho corra pra gente quando tá sofrendo. Sim. Uhum. Aprenda a correr pra outros também, obviamente, mas corra pra gente e fale, olha, aconteceu isso comigo. O que fazemos com isso aqui que aconteceu? Uhum. E minha filha, que é muito inteligente e divertida, eu, às vezes, como toda mãe e pai, muitas vezes usei essa frase. Porque a gente escuta isso até na A gente fala propaganda. todas as bobagens. O tempo todo falando, nossa, mas filha, sei lá, tem tanta gente passando fome, sabe aquele tipo de sim. coisa? Ou tem tanta gente passando frio. E ela olha pra mim e fala, tem muita, mas não sou eu nesse momento. Uhum. Ah, puta que pariu, tá bom. Eu que criei essa pessoa que me devolve as coisas que eu não, né? Maravilhoso. Uhum. E talvez também porque eu procurei ler e ouvir outras mulheres e outros terapeutas que falam precisamente sobre uma educação que não reproduz esses paradigmas, assim, né? E também muito trabalho de desconstrução do que é o autoritarismo e o que é autoridade. Uhum. Uhum. Porque não se entende muito bem, né? Às vezes eu vejo, é terrível, né, ler os comentários. Eu sigo vários perfis de educação positiva, educação de adolescentes, daqui do Brasil, de fora, de vários terapeutas. E eu fico espantada com os comentários. Uhum. Eu fico espantada com os comentários. Eu apanhei, tô ótima. Sim. Define ótimo. Sim, define ótima pra mim. Vamos lá, quero te ouvir. Você falou rapidamente aí 3 anos de um novo casamento. Na esfera do amor, essas aprendizagens, que você acha que você está em que momento da vida amorosa / família / casamento? Você acha que isso também teve uma mudança nesse percurso? Ai, 3 anos? Em 3 anos em um relacionamento muda tudo, né? Ao longo desses 3 casamentos, você acha que você vê alguma transformação aí? Sim, a primeira transformação é algumas coisas das quais eu me curei, que fizeram com que a escolha do homem para estar do meu lado tenha outras características. Não repita certas coisas. Essa é a grande mudança, porque a gente escolhe pelo que... É extremamente revelador, né? O tipo de amor que a gente escolhe, né? De onde a gente tá. Sim. Na nossa vida. E os meus relacionamentos anteriores, que eu falei algumas vezes que eu tive relacionamentos abusivos, não quer dizer que as pessoas eram abusivas comigo e eu era, sei lá, uma flor do campo. Eu entrei num relacionamento abusivo porque era o que eu reconhecia como amor também. Então, para você poder sair de um círculo abusivo, você precisa entender o que é o amor. O que você achou que era amor e não era. E você recebeu durante tanto tempo ausência, esquecimento, cobrança, violência. Quando todas essas coisas vêm de mãe, pai e o núcleo cuidador na infância, é muito quase impossível não reproduzi-lo. Porque o que você entende, porque o que você espera quando você é pequenininho é que essas pessoas te amem e te cuidem. Então, quando você está do lado de um homem que grita para você, te dá ordens e te fala, você tem que fazer isso porque é o melhor para você, porque eu sei que é o melhor para você, porque eu te amo! Como você descola disso, sim, e você entende, não, peraí, cara, esse homem aqui
ele pirou, porque primeiro quem te ama não deveria falar desse jeito. Como pode ser o melhor pra mim se dói tanto? Sim. Então, talvez pra mim a primeira grande mudança no relacionamento com o Manuel é a escolha. Né? Por que você gosta ou se identifica ou busca pra ter do teu lado um homem com determinadas características, né? Que são diferentes das outras. E você sabe que às vezes a pessoa mais bacana passa pela gente e a gente não consegue. É ininteligível, porque se não tiver ciúme, se não for mandão, ou se não for controlador, ou se não for. Você fala assim, não é amor. Porque realmente o léxico, aquilo é amor. Aí, se o cara é doce, se o cara é permissivo, se o cara é liberal, se o cara quer o teu bem acima de tudo, você fala, esse cara não me ama, não é possível. Não, ele não assiste, você não o vê. Ele é como que você falou, a linguagem é outra, né? Aparece um jeroglífico que você não decifra. Sim. E você precisa reconhecer que a pessoa fale a linguagem do amor que te foi ensinada. Então eu aprendi a linguagem do amor, o autoritarismo, o grito, a dominância de alguma maneira de um sobre o outro, né? Eu sou maior do que você, eu mando aqui. Então você vai reproduzindo até que você se desprende de alguma maneira ou entende que, opa, isso não era o que me prometeram que era ou o que deveria ser. E você começa a ler jeroglíficos, eles deixam de ser jeroglíficos. Então um homem generoso, pacífico, manso, calmo, que tem um olhar extremamente respeituoso, acolhedor, que o armário é uma zona. Que o jeito que ele enche a máquina de lavar louça é complicadíssimo, precisa de um podcast só pra falar disso, mas fora isso, com quem eu posso brigar sem brigar, posso ter conversas. Obviamente a gente se desentende, fica saco cheio, devo fazer um monte de coisa insuportável, mas a gente consegue falar. Tem fala, tem conversa, não tem porta batendo, não tem eu não te amo mais, enfim, sei lá, tudo que teve antes e que não tem mais na minha vida agora, graças a muito trabalho. Paula, que coisa conversar com você, que maravilha. Obrigada, que lindo prazer te conversar com você também, porque a gente pode conversar quando tem boas perguntas, né? Muito bom interlocutor. Bonita a tua história, muito bonito o que você fez com a tua história. Eu acho que é isso que é a ética da psicanálise, a gente se vira com o que tem e tenta cortar algumas coisas para as próximas gerações, né? Fico feliz de te ouvir. Muito obrigada. Obrigada. Paula, agora que o episódio acabou, eu tenho aberto os microfones para os meus convidados também terem a chance de me perguntar alguma coisa. Tem algo que você gostaria de saber? Não é necessariamente para falar de família, mas sim é. Eu sinto muita falta de que o atendimento psicológico seja mais aberto e mais acessível às pessoas. Para quem precisa de atendimento psicológico e não pode pagar, a pessoa faz o quê? Bom, quem já ouviu o primeiro episódio com a Fernanda Torres já sabe. A resposta você ouve no próximo episódio, que sai na quinta-feira. Ele é um episódio bônus, curtinho. Nele eu respondo a questão do convidado da semana. A gente se encontra lá. Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, um original da Trovão Mídia. Na semana que vem, a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. Até lá! A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção, roteiro e montagem de som são da Laila Moalen. E a trilha sonora original foi criada pelo Arthur Decloé.